Olá, tudo bem? Eu venho aqui, através desse vídeo, esclarecer aí alguns pontos de dúvidas que muitos clientes chegam aqui no escritório e eu acho interessante, acho muito válido eu apresentar através de vídeo aí algumas explicações. Quando a gente pensa aí no cenário leilão de imóvel, seja ele judicial ou extrajudicial, a pessoa ela chega aqui no escritório geralmente com determinadas situações envolvendo o imóvel, na qual está perdendo. Ela recebe alguma informação, alguém entra em contato com ela falando que o imóvel está para leilão e chega um tom de desespero mesmo aqui para mim. E aí o que eu acho válido deixar sempre claro? Que quando a gente pensa em leilão, existem essas divisões, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Pensando no mais comum e o mais corriqueiro hoje, que é devido aí a uma questão de inadimplência, é o leilão extrajudicial. Quando você vai assinar um contrato de financiamento com um banco, geralmente são estipuladas determinadas cláusulas e essas cláusulas devem estar condizentes aí com a Lei 9.514 de 1997, a lei chamada Lei de Alienação Fiduciária. Por que é importante trazer isso daqui para você? Porque quando a gente pensa em leilão extrajudicial, advindo aí de situação decorrente de inadimplência bancária, a gente tem que colocar em pauta essa lei. Ah, Ronaldo, mas eu sou consumidor, eu tenho que fazer direito, utilizar o direito com base no Código de Defesa do Consumidor. Não necessariamente. Nesses casos aonde envolve uma questão legislativa e aonde envolve uma questão aí de utilização do bem a seu favor, ou seja, o único bem de família, esta tese em específico de bem de família, por exemplo, ela não vai ser geralmente vista ou bem utilizada aí para fins jurídicos. Quer dizer que todo o cenário a ser analisado deve ser sob a perspectiva da Lei 9.514 de 1997. E por que eu trago essa informação aqui? Porque não é que o imóvel foi para leilão que de fato você tem que perder o imóvel. Não é assim. Existem uma série de procedimentos que a própria lei fala, não só a lei, mas também jurisprudência, precedentes e entendimentos jurídicos, os quais embasam toda essa análise técnica que é realizada a favor de quem está perdendo o imóvel. E por que eu trago essa informação? Porque hoje em dia a inadimplência relacionada a contratos de financiamento, elas estão em constante crescimento. Mas não necessariamente, de fato, a pessoa deve ou não deve perder o imóvel por conta da inadimplência. Quer dizer que, na maioria das vezes, os bancos, de uma forma geral, é geral mesmo. Quando eu penso em geral, é qualquer tipo de banco. Eles costumam passar, na verdade, pular determinadas etapas que a Lei 9.514 de 97 fala e que, se constatada esse pulo, essa ultrapassagem de forma errada, este ponto pode ser e vai ser e deve ser utilizado a seu favor em uma ação de suspensão de leilão ou uma ação de até mesmo rescisão de contrato, dependendo do cenário, mas são situações que devem ser analisadas sob essa ótica dessa legislação específica, pensando da seguinte maneira: o que o banco fez para chegar até esse momento? Ele cumpriu os requisitos que a lei fala? Se não cumpriu, está errado. Se está errado, eu digo, as pessoas têm base fundamental para apresentar em juízo a sua defesa. E quando eu digo apresentar em juízo, é pedir a suspensão de leilão, é entrar com a tutela de urgência, é suspender determinadas cobranças. Então a gente tem que entender o todo para saber exatamente o que ser feito. De modo geral, uma coisa que é muito importante é a certidão de matrícula, é você analisar essa certidão de matrícula relacionada ao imóvel, ao seu bem, que está dentro deste contrato de alienação fiduciária, para saber como que o banco está agindo
dentro da legislação que rege esse imóvel. Se na certidão de matrícula está ou não determinadas averbações, determinadas menções as quais o banco deveria ou não ter realizado, com base nisso a gente consegue traçar uma linha cronológica e entender se as atitudes do banco de fato estão certas ou erradas. E no momento em que a gente entende essa cronologia, a gente tem base para poder argumentar, seja em juízo, seja administrativamente, contra o banco. Então, essa informação ela é muito válida, é muito pertinente, porque às vezes a pessoa chega pensando que o leilão é tudo igual, e não é, porque eu estou falando tudo isso aqui de leilão extrajudicial, com base em uma lei. E existe o leilão judicial, que é com base em outra questão. Mas, na maioria das vezes, a pessoa chega para mim com um imóvel em leilão, ou indo para leilão, ou perdendo bem, e geralmente a lei que rege essas situações é a 9.514 de 97, ou seja, a lei de alienação fiduciária, na qual a pessoa deixou de pagar determinadas parcelas e que por isso o banco levou para leilão. Então fica essa dica. Para mais informações, claro, são necessárias uma série de análises, não só da certidão de matrícula atualizada, mas também de outros documentos que o cartório possui e os quais são essenciais para analisar a viabilidade de uma ação ou outra em benefício da pessoa que está perdendo o imóvel, tá bom? Qualquer dúvida, já ia me esquecendo, mas qualquer dúvida, entrar em contato com o escritório.